E deixa eu. é, Então, bom dia, né? Novamente, agora gravando, que eu tinha esquecido. Hoje a gente vai estudar o nosso segundo encontro da leitura do livro Uma Nova Mulher, a partir da introdução, tá bom? Esse livro fala sobre a conexão de mães e filhas, então, tanto para nós que somos filhas em primeiro lugar, como também somos mães, né? Auxilia muito, não só para as mulheres, mas para os homens, mas ela toca em especial no lugar do feminino, né? Então, é um livro que eu escolhi, até por eu ter uma filha também, e querer aprofundar um pouco nessa relação, tá? É, Mas é isso. Então, vamos começar aqui pela introdução na página 18, tá? Há alguns dias de 16 de janeiro de 2008, com um certo incômodo, disse à minha mãe que eu não queria que o tal dia chegasse. E ela, surpresa, me perguntou: por que tanta resistência, filha? Sem justificar, respondi: não sei, mas não quero me despedir das férias. Aliás, é como se eu quisesse que elas continuassem para sempre. Hoje entendo que a minha alma sabia que aquele dia separaria nós duas no campo físico e que eu, a filha, anunciava o medo de me despedir das férias, entre aspas, né? Ou seja, dela, minha mãe, que calmamente se colocava à disposição do próprio destino. É tão interessante uma coisa que a Lari fala aqui, né? É como se a minha alma soubesse, né, que aquele dia separaria nós duas. Eu observo isso, que quanto mais a gente vai se conectando com essa nossa alma feminina, com esse lugar nosso, tem algumas coisas que vão acontecendo na nossa vida, né? Sincronicidades mesmo, que a gente percebe que a gente fez um caminho que a gente não tinha, às vezes, previsto anteriormente, mas que a nossa alma sabia. A nossa alma sempre está na frente, ela sempre sabe o que a gente precisa. Mesmo quando a gente se envolve com questões desafiadoras, ela está buscando justamente as questões nossas de cura, sabe? E quando a gente tem relações tão próximas, assim, que nem a relação de uma mãe e de uma filha, geralmente essas situações elas são sentidas, sabe? Então, às vezes uma filha está longe, a mãe pressente, sente que a filha não está bem, que passou mal, enfim, esse vínculo que a gente tem, né, com a mãe é muito grande, ele é muito profundo. Então, essa conexão de alma, a gente sente, sem às vezes saber exatamente o que é. Nunca esquecerei o dia que mudou toda a minha vida e que me apresentou o caminho da filha que se sentiu órfã e perdida em todas as relações e planos futuros, mas que se moveu para encontrar a cura como mulher. Então, como o Bert fala, as oportunidades, né, por trás dos desafios. Então, uma pessoa que se torna órfã, né, que vai lidar com essa dor da perda, ela também tem uma oportunidade aí de um desenvolvimento, uma separação, existe uma oportunidade de desenvolvimento. Na constelação, a gente fala muito sobre isso, sobre dificuldades grandes que a gente vivencia e como se tornam oportunidades de desenvolvimento, né? Pedi ajuda terapêutica quando percebi que a religião já não me trazia mais as explicações de que eu precisava para compreender o que sentia. Era visível que eu estava deixando a vida me levar por um caminho que não fazia sentido para mim, mas era o único pelo qual eu sabia caminhar sem ter a força para buscar outra direção. As sessões terapêuticas cresceram dentro de mim e a luz da consciência iluminou meus novos passos. E como um fenômeno da natureza, o mais raro, pude acordar de um sono profundo da alma para me despertar na mulher que sou hoje, inteira com tudo que me falta. Quem pôde assistir às entrevistas que a Lari trouxe, percebe esse lugar de inteireza dela, né? Dentro de tantas faltas que aconteceu em relação a essa perda da mãe, em relação aos abortos que ela teve, a questão dela não poder ter gerado filhos e não ter filhos, que era um sonho também, a maternidade.
Então, assim, a gente descobrir esse lugar inteiro dentro da falta, né? Porque, como diz Lacan, a falta nos constitui, né? A falta é o que nos move. Então, a gente conseguir se encontrar nesses vazios, nessas faltas, é o nosso desafio, é a nossa busca interna mesmo. E é isso que faz a gente buscar. E uma coisa interessante que ela traz aqui é quando ela percebeu que a religião já não me trazia mais as explicações de que eu precisava para compreender o que eu sentia. Eu achei essa frase muito interessante, porque como nós somos dentro ainda da nossa realidade nessa existência aqui, o nosso caminho espiritual ele está muito conectado às religiões de diversos formatos e ainda hoje é como a gente consegue ter um acalento para as dores da vida e para as dores da alma, cada um dentro do seu processo e de qual religião tenha nascido ou escolhido. Só que o que que acontece? É, enquanto a gente não consegue curar as dores da alma, curar. Essa palavra cura eu acho uma coisa muito forte, mas enquanto a gente não consegue se conectar com essas dores da alma, olhar para elas e fazendo esses trabalhos, né, de ressignificação, que são de curas também, mas não é uma cura completa como a gente idealiza, né? É um processo, né? Processos de cura. O que que acontece? A gente fica muito preso nisso. E a nossa espiritualidade, a nossa conexão com Deus, é como se ela não conseguisse ter uma fluidez. Então, quando existe uma dor muito profunda na nossa alma, e a gente está buscando na religião só um acalento para essa dor, né? O que que acontece? Muitas vezes eu me perco ali. Então, o processo terapêutico, ele é maravilhoso para quê? Para auxiliar a gente, dentro de qualquer religião que você escolheu também, a acessar esse lugar espiritual, para que dentro dessa conexão com o espírito também, com o nosso eu superior, com Deus, né, dessa consciência maior, eu também trabalhe, eu tenha fortalecimento para trabalhar as minhas curas da alma. Então, porque senão, o que que acaba acontecendo? Às vezes a gente fica depositando as nossas dores, tudo que a gente vive, que a gente não sabe como lidar aqui nesse meio físico, nessa dimensão de terra, que a gente está vivendo essas emoções, quando a gente deposita tudo num lugar, num plano superior, né? Como se esse plano superior fosse vir nos resgatar, fosse vir salvar a gente. E para a gente atingir esse lugar, né, essa conexão com esse plano superior, a gente precisa tratar as questões que são desse plano inferior, né? Então, assim, a nossa conexão com a espiritualidade, ela vem por meio do nosso processo de alma, que é aonde tá as nossas dores, para a gente acessar o espiritual, a gente precisa olhar para as dores da alma. Senão a gente fica buscando um resgate espiritual para as dores da alma e não uma conexão de potência, uma conexão de contato com a nossa espiritualidade, com o que é a nossa espiritualidade, é o nosso eu sou, é o que a gente realmente é. E assim, eu tô trazendo isso, gente, porque isso faz muito sentido para mim dentro da minha jornada, sabe? Isso, Cris, uma muleta. Dentro da minha jornada, que do ano passado para cá, eu iniciei uma busca espiritual muito grande, porque eu fiz tanto processo de autoconhecimento, tanto processo de alma, olhei tanto para as minhas dores, que daí começou a virar um vazio muito grande para mim, sabe? Então, quando é vice-versa, ou se você só busca o autoconhecimento sem se conectar à sua espiritualidade, entende? Ou se você só busca a espiritualidade, a religião, sem se conectar ao autoconhecimento, fica faltando uma conexão entre os dois. Porque a dor está na alma, né? E a fluidez da vida, né? A entrega da vida está no espírito. Então, são lugares diferentes, mas que se interconectam, sabe?
Então, o quanto é importante para cada uma de nós, dentro do que faz sentido, e daí não tem um caminho imposto, dentro do que faz sentido buscar o seu processo espiritual. E às vezes, gente, vai fazer sentido, tipo, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Eu amo os louvores evangélicos, gosto de escutar alguns cultos de pastor. Eu tenho uma conexão enorme dentro da Igreja Católica com Maria, com Jesus, com alguns santos e com algumas preces que foram preces que eu aprendi na minha infância, porque a minha criação foi católica. Eu faço prática de mantra diário, que é uma coisa recente que eu descobri em sânscrito. Então, assim, que, tipo, nossa, muda a minha vibração energética. E eu me conecto também com algumas coisas da Umbanda, alguns orixás, algumas coisas assim que faz sentido para mim. Então, assim, eu falei, daí chegou uma etapa da minha vida que eu fiquei meio perdida nesse lugar, porque eu gostava um pouquinho de cada coisa, assim, sabe? E daí eu comecei a perceber que isso, tipo, me agregava, não me desagregava. Eu não precisava seguir exatamente um lugar. Mas para algumas pessoas, estar dentro de uma egrégora, seguir um lugar, é o que faz sentido. Então a gente fica enquanto faz sentido. A hora que não fizer, a gente se despede com respeito e busca outras coisas que faz sentido. O que é importante é a gente não se desconectar da nossa espiritualidade. Isso para qualquer ser humano na Terra, mas a mulher, ela se sustenta. Existe uma oração ancestral que eu vou colocar no grupo depois para vocês, tá? Que ela termina assim: a minha ancestralidade, a minha espiritualidade, como é que é? A minha ancestralidade me sustenta. A minha ancestralidade me sustenta, mas é a minha espiritualidade que me nutre. Ou não, ao contrário, a minha ancestralidade, a minha espiritualidade, a minha ancestralidade me nutre, mas é a minha espiritualidade que me sustenta. É uma coisa assim, eu vou colocar lá. Mas como está conectada as duas coisas? Eu não imaginava que a raiz das minhas maiores dificuldades como mulher estava no fato de eu estar fora do lugar de filha, especialmente na relação com a minha mãe. Nasci numa família aparentemente harmoniosa, com pais bem casados e que cuidaram da formação dos filhos. Mantinham uma rotina normal de trabalho, estudo, esporte, religião e lazer. Casa sempre cheia de familiares e amigos e o desejo em comum de evoluirmos bem. Então não era nenhuma família extremamente disfuncional, assim, né? Como acho que grande parte de nós se vê assim. Desconstruir o cenário da família da propaganda de margarina, né? Da idealização, né? Foi um grande desafio para o meu processo terapêutico, especialmente investigar e chegar à conclusão que eu, inconscientemente, repetia padrões emocionais adoecidos em função de preservar lealdades, segredos e crenças familiares. A cada sessão de terapia, participação nos grupos de constelação familiar da família Stelling, que a formação dela é da Hellinger, como a minha, leituras e estudos das centenas de livros e manuais, das formações básicas e avançadas para constelador, mergulhei nas águas profundas do autoconhecimento. E desde então tenho ampliado a percepção do meu lugar na vida, na família e no mundo. Não consegui parar mais e me tornar terapeuta sistêmica e consteladora familiar original Hellinger foi sem dúvida um dos maiores presentes da vida para o meu caminho de cura, já que colocar em prática tudo o que aprendi a ser enquanto filha e a me transformar como mulher vai ao encontro das orientações que recebi. Uma das coisas que o Bert fala muito é sobre esse lugar nosso de filha, o nosso primeiro lugar no mundo de filhos, né? Então, assim, dentro, quando a gente vai fazendo essa imersão nas constelações, a gente vai se aprofundando na consciência sistêmica, nos campos, tudo, a gente sempre está exercendo esse lugar da postura de filho, sabe? Ele é imprescindível. Eu vou só fazer uma coisa aqui que eu acho que tá deixando.
E daí aqui me identifico super com ela. Eu não desejei ser terapeuta. Questionei se essa função cresceria comigo para além dos cursos e livros. Quando eu comecei, eu fiz a minha primeira formação em constelação, eu fiz para me olhar, né? E daí, aquilo foi tão profundo e teve as mudanças reais na minha vida, né? Que eu quis fazer mais, né? Vim daí para a escola Hellinger, né? E e assim, eu comecei a sentir vontade de compartilhar um pouco do que fez tanto sentido para mim. E a Sophie Hellinger sempre traz essa fala, inclusive agora nos 100 anos do Bert, ela trouxe sobre o próprio caminho dela sobre consteladora, sabe? Quando o Bert começou a convidar ela para ir, né, e trabalhar nos campos, tudo. É, o trabalho, conforme a gente vai conseguindo avançar os passos na nossa vida e a gente consegue realmente viver esse lugar das leis sistêmicas, da consciência sistêmica, a gente vai conseguindo implantar isso na nossa vida, a gente não tem como. É um chamado. E ela falou sobre isso numa entrevista. Se eu conseguir achar, eu vou colocar para vocês lá no grupo também. Isso é um chamado. A constelação familiar é um chamado, que quando é, ela faz sentido para a gente precisa também compartilhar. Por isso que não é uma formação para uma profissão, ela é muito além de uma profissão. E por isso que alguns, principalmente na escola Henninger, eles comentam muito sobre esse lugar da gente profissionalizar a constelação. Existe energia de troca, claro, de você colocar o trabalho, mas ela sempre está junto com outros trabalhos, sabe? Mesmo dentro das terapias, dentro da escola, na pedagogia sistêmica, no direito sistêmico, né? Principalmente nos trabalhos, de mediação de conflitos. Então, o quanto quando a gente vai conseguindo, dentro do nosso trabalho, da nossa casa, da nossa vida, colocar isso em ação, quão potente ele é. E ela fala exatamente sobre isso. Eu não desejei ser terapeuta, questionei se essa função cresceria comigo para além dos cursos e livros, que ela é pedagoga, né? De nada adianta ter o dom do conhecimento, transferi-lo, mas não internalizar os aprendizados nem os aplicar no dia a dia. Então, é isso, né? Tudo que a gente estuda aqui, se a gente conseguir pegar uma partinha do que a gente leu, aprendeu, fez e colocar no nosso dia para ir fazendo as mudanças aos poucos, já é maravilhoso. Entretanto, esse espaço se abriu do meu coração de filha para o coração da minha mãe, e escolho ser terapeuta enquanto for um exercício de vida para mim. Depois de um sonho, acordei com a lembrança de um movimento sistêmico entre mãe e filha, e já impactada com a ressonância daquele campo que se apresentava para mim, há meses nos módulos de formação, no meu trabalho e nos meus desafios de mulher, sabia que era a anunciação de um novo projeto que chegava para minha carreira. Pouco tempo depois, dei à luz ao projeto Um Caminho que Leva à Cura da Mulher, Mães e Filhas, em forma de encontro teórico-vivencial que está se tornando uma formação para mulheres no Brasil e no exterior. Para minha realização, já atendi centenas de mulheres em grupos e individuais, online e presenciais, com movimentos que tocam o coração das filhas e mães na ordem de suas funções. Desde a pandemia do coronavírus, que surgiu em 2020, o tema ganhou força nas redes sociais e vem ampliando os despertares no campo feminino por meio de publicação de textos, vídeos, músicas temáticas, lives, workshops, atendimentos individuais de casal, de família, e agora com a publicação deste livro, escrito quase que inteiramente a partir do lugar da filha na relação com a mãe, ponto de encontro comum entre as mulheres, pois todas são filhas que buscam ter uma boa relação com a mãe e, consequentemente, consigo mesmas. E esse é o segredo principal para a gente se tornar uma boa mãe também, né? Uma mãe mais curada. A gente aprender a ser filha. Não tem como a gente ocupar esse lugar, né? Sem estar no lugar de filha. Passei no período pandêmico por desafios que foram muito além dos cuidados básicos de prevenção da contaminação por Covid-19, como vivenciar o quadro de quase morte do meu pai, seguido do acompanhamento de cuidados diários em função das sequelas severas que o acometem até o presente.
Ainda percorri nessa fase com uma das maiores dores que uma mãe pode conhecer: despedir-se das filhas que não nasceram. Vivenciei dois abortos naturais, fiz uma cirurgia de ovário e aonde que essas dores. Ah, voltou. Tá. Estão me ouvindo agora, né? Tinha dado uma bugada aqui. Beleza. Tá. Eu estava falando sobre essa questão transgeracional, então a gente carregou tantas dores das gerações anteriores, principalmente as três últimas, que o que que acontece? Essas dores vão se somatizando no corpo. Então, hoje, além dessa questão que a mulher espera muito para gestar, né? Ou seja, ela daí começa às vezes querer engravidar com mais de 30 anos, e daí isso tudo também tem uma questão biológica aí, mas tem também essa questão transgeracional. Então, tem muitos casos de mulheres com infertilidade, com problemas de miomas, de ovário, é, endometriose, adenomiose, questões de mama. Então, todas essa psicossomática dos órgãos do feminino estão relacionadas com dores ancestrais. Então, isso também influencia hoje nessa questão da fertilidade e da mulher ser mãe. E daí unifica junto com outro estilo de vida que a gente espera mais para ter filhos, né? Isso vai causar o quê? Uma problemática. Por quê? Às vezes a gente chega ali nos 35, o relógio começa, o biológico começa a bater na porta. Muitas mulheres não conseguiram encontrar um parceiro para que queiram construir a vida, ou já vieram, às vezes, de relacionamentos que não deram certo, né? Que foram, assim, muito traumáticos, e vivem essa questão: como que eu vou ter um filho se eu não tenho um parceiro, mas o relógio está apitando? Então, isso é muito dolorido para a mulher. E daí, a Lari comenta sobre isso, até, não sei se ela vai falar aqui no livro, mas eu vi dentro acho que de uma das entrevistas dela, que ela separou do primeiro relacionamento, e quando ela se casou no segundo relacionamento, ela já estava, acho que, com quase 40 anos. Então, isso também trouxe a dificuldade de se tornar mãe, né? Que era um sonho. Então, abrir mão, renunciar, exatamente essa palavra, renunciar à maternidade, percebendo que foi um tempo que passou, que é algo que não vai acontecer, para poder abrir um outro lugar dentro dela é muito potente. Por quê? Porque você não fica preso a algo que você não conseguiu, sabe? É, então, assim, exige um processo de mergulho e cura muito profundo, essa renúncia, sabe? Porque senão você vai querer partir para uma FIV, para uma produção independente, para naquela coisa assim de eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a vida me levou para um lugar, né, de desafios em que essa maternidade não chegou. Então, assim, é muito dolorido, mas a gente precisa entrar em contato com o que é real, sair desse lugar da idealização, né? Então, a renúncia, ela traz a gente para o lugar real, tá, gente? Então, assim,
eu acho maravilhoso ela como consteladora que viveu isso, poder falar sobre isso, porque é uma dor hoje muito profunda do feminino para muitas mulheres que desejam ser mãe. E o time biológico passou, tá? Muitas estão que estão ali naquela tentativa de muitas fertilizações, enfim, todo um lugar de buscar, buscar, buscar para que consiga realizar o sonho. Mas o quanto isso tem força, a gente precisa olhar muito. É, só para fazer um parênteses aqui, dentro do olhar sistêmico, todos os campos de constelação que eu já presenciei, onde tem fertilizações in vitro, onde tem, é, enfim, esse lugar, né, da nossa tentativa de querer fazer acontecer, são lugares assim que as crianças, né, que nasceram, a maioria estava olhando para a morte, né? A maioria estava conectado com esse lugar. E tem muitas outras questões que envolvem. Então, assim, é preciso cada um investigar dentro de si. De repente, eu não posso ser mãe, mas quero fazer uma fertilização. Traz esse tema para o campo, coloca numa constelação para ver a força que isso tem, entende? Mas nada acontece se não for da vontade divina. Exatamente, nada acontece se não for da vontade divina, né? Até eu fiz uma pergunta uma vez para a Sofia sobre isso, que o quanto a nossa medicina está desenvolvida e evoluída, trazendo essas curas e essas novas oportunidades, né? Até tá se desenvolvendo aí o lugar do neném não precisar nem ficar no útero da mãe, poder ficar numa proveta, né? Os 9 meses, você não precisar nem gestar, né? O quanto essas tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né? Elas, tipo assim, vão trazer força para a vida, força para esse lugar da vida, da família, entende? Então, assim, são questões que a gente precisa começar a olhar, sabe? Daí cada um tem que olhar dentro do seu campo, o que faz sentido. Às vezes, aonde está a minha força de vida é renunciar, é entrar em contato com o que não foi possível. Às vezes, ali eu vou ter uma força e uma potência de vida para servir maior do que insistir em algo que não está mais disponível para mim. Então, são só reflexões, tá, gente? Não tem um certo, um errado, porque dentro do que eu perguntei exatamente isso para a Sofia, se existia um lugar, por exemplo, se a tecnologia foi tão desenvolvida e se existe mão de Deus, né, nesse desenvolvimento também, que a gente sabe, né, o quanto isso tinha força a gente usar ou não, né? E foi exatamente isso que ela me trouxe, assim, da gente olhar isso, cada um olhar isso no seu campo. E olhar, assim, e sentir dentro de você. O que me traz mais força? Eu renunciar, eu encontrar um novo caminho dentro do que eu preciso ali, ou eu insistir, talvez por uma falta. O que me move a querer ter um filho desesperadamente? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer. Por quê? Tipo assim, o que me move a ter um filho desesperadamente é o fato de que não vai perpetuar a minha descendência, é o fato de uma carência muito grande que eu tenho, que eu deposito nessa criança que vai vir, é o fato de, enfim, são tantas questões para a gente se perguntar, sabe? Então, a gente precisa olhar para isso, né? E às vezes a mulher tem um filho, né, por uma programação também, por uma questão, e não está disponível como mãe, como muitas das nossas mães não tiveram. Então, assim, o quanto isso também é dolorido, né? Então, assim, se eu tenho um filho, se eu engravido e rejeito também, é um lugar para a gente olhar. O quanto disponível como mãe eu estou. Para onde eu preciso olhar para abrir esse lugar da disponibilidade? Porque se eu não pensava em ter um filho e esse filho chegou, e se eu queria ter um filho e esse filho não chegou, nas duas situações vai exigir renúncia.
E se eu preciso renunciar a algo, é porque ali na frente tem algo para eu viver com essa experiência que me foi proposta. Porque a renúncia traz o poder de viver uma experiência, viver um novo, viver algo diferente. E daí talvez é nela, geralmente é nela, que está a força para eu sair dos meus emaranhamentos. Então, vocês vejam, são é as duas faces de uma mesma moeda para a gente refletir, né? Todos esses acontecimentos me fizeram definir um novo caminho para este livro, e o propósito se tornou ajudar mulheres que, assim como eu, podem se libertar de suas vivências dolorosas ao se abrirem para crescer com as histórias difíceis e transformarem os sofrimentos em fontes de bênçãos, que é exatamente isso que eu acabei de trazer. Aos homens que desejam se reconciliar com a mãe, acredito que este livro também os conduzirá para um caminho de solução para as suas dificuldades e sofrimentos. Em vista disso, nos capítulos 1 a 3, a partir das histórias de filhas, visitamos internamente aspectos que nos rodeiam, como a necessidade de sobrevivência que decorre de sermos aceitas por nossa mãe, passando pelo desafio de se manter no lugar de filha, sem tomar para si as dores maternas. Nos capítulos 4 a 6, olhamos emocionalmente para a formação da nossa individualidade, que só acontece quando atravessamos a fase crítica da separação da mãe, em que a rivalidade, a crise de identidade, o desejo de independência, a descoberta da sexualidade e a busca pela realização pessoal não prejudicam o nosso crescimento como mulher, e muito menos a autonomia da mãe como orientadora. Para isso, é preciso olhar para os traumas passados. Vemos nos capítulos 7 a 10 relatos de filhas feridas dentro e fora do enquadramento terapêutico e como neutralizar a ausência do amor materno e as lealdades ancestrais. Olhamos com atenção para as cargas pesadas da mãe, num esforço de concluir a caminhada de cura e resgate com ela, e mais pacificadas, podemos enxergar o que foi proveitoso para o crescimento enquanto filha e também enquanto mulher. Já no capítulo 11, sentimos a força da decisão da mãe em forma de liberação ao amor diferente. Com esse portal sinalizado, somos liberadas para a autoconfiança, a coragem de fazer, a liberdade de ser, a sexualidade com prazer, a independência pessoal e profissional, a prosperidade, a força da mudança, a vida dois e tudo que se expande, se eleva e se ilumina. Só assim, ao tomar o sim do pai sobre o olhar da permissão da mãe, sentiremos os reflexos com os homens e com o mundo, despertando a nossa coragem para seguir em direção ao futuro. Quero fazer um adendo aqui, porque esse caminho da mãe, porque que ele é o essencial de tudo. Porque se eu tenho questões com o meu pai que estão relacionadas a dores que eu tomei da minha mãe, eu não consigo ir ao meu pai se eu não tiver essa permissão interna da mãe. A mãe é que dá a permissão do filho ao pai. Por quê? Por causa dessa simbiose, desse amor incondicional, da gente ter vivido 9 meses dividindo o mesmo espaço, necessitando dela para viver, para ser alimentada, arriscando a própria vida para a gente nascer. Então, esse acesso ao pai e, em consequência, né, a gente conseguir olhar para os homens da nossa vida, para os relacionamentos amorosos todos, eles vêm todos da origem com a mãe. Por isso que a relação com a mãe é a primordial, né? E para nós mulheres, mais ainda por quê? Porque a gente vai aprender a beber desse feminino para ficar nesse lugar de ser mulher. E poder visitar o lugar do pai ali, num lugar de força, num lugar não de companheira, não de mãe do pai, mas um lugar de filha também, que a gente toma esse acesso interno. Ao vasculhar as várias obras de Bert Hellinger, de seus discípulos e de psicólogos, além dos inúmeros movimentos sistêmicos, recorri às minhas vivências de filha. Ao escrever este livro, embarquei numa viagem longa e profunda dentro de mim, e em vários momentos escolhi falar dos meus processos pessoais,
confiando que outras mulheres se reconheçam e se beneficiem deles. Além da complexidade que é refletir a relação mãe e filha na visão sistêmica, todos os relatos pessoais, as cartas, os poemas, as meditações e as músicas são de mulheres que representam a alma e o corpo deste livro. No íntimo, nos últimos capítulos, notamos que somos todas filhas feridas em processo de cura e caminho de evolução. Afinal de contas, muitas de nós vivem dores profundas que são refletidas em dificuldades com as quais nem sempre sabemos lidar. Tornar-se uma nova mulher é decidir soltar as lealdades com a mãe, com as avós e com as ancestrais, incluindo suas histórias reais no coração, sem se misturar com elas. É saber se ajustar de forma saudável ao destino difícil de cada uma delas e interiorizar seus aspectos positivos. É temer muito mais a disponibilidade que temos para repetir as histórias difíceis das mulheres da família do que propriamente desenvolver e sustentar as suas potencialidades. Venha comigo descobrir o caminho que leva à cura mulher. Então, no capítulo 1, em nossa mãe nos originamos. Como a vida chegou até nós? Em nossa mãe nos originamos. Por meio dela e com ela, por meio de um movimento profundo da alma, dizemos sim à vida e também à vida da nossa origem. A proposta deste capítulo é começar uma reflexão de como a relação com a mãe pode nos levar para um lugar bom ou ruim dentro de nós e que não adianta buscar o amor lá fora se o amor de dentro não estiver em dia. Esse amor começa no sim à mãe. Convido você para fazer uma visualização. Então, ela traz uma visualização aqui no livro, tá? Que eu vou. Tem o QR Code também com a voz dela no YouTube, depois eu posso colocar lá no grupo. Mas eu vou fazer hoje, fazendo uma leitura para vocês. Então, assim, vou pedir para vocês só se deixarem levar, se conectar, fechar os olhos, permitir que as palavras vão entrando e que vocês vão sendo conduzidas, tá? É, deixa eu pôr uma musiquinha de fundo aqui. Feche os olhos, solta o ar que está nos pulmões para abrir espaço para o ar novo que vai chegar. Inspira profundamente pelo nariz, solta o ar pela boca devagar, deixando sair sentimentos, tensões. Inspira profundamente pelo nariz. Vai soltando o ar devagar pela boca, deixando o corpo ir assentando na cadeira. E eu vou convidando você a visualizar um momento muito importante na sua vida. E talvez você não se lembre, mas você deixa vir a imagem que tiver, que vier para você. O momento do seu nascimento. Esvazie nesse momento a mente de qualquer pensamento. Apenas se permita sentir esse momento do seu nascimento. Apenas se permita sentir nesse lugar recém-nascida. E eu vou pedir para que você olhe pela primeira vez para sua mãe. Desse lugar.
e depois para o seu pai. E sinta como foi reconhecer de onde veio a vida. Veja nos olhos deles o brilho da vida que é você, independentemente de qualquer história difícil. Sinta como foi se entregar ao colo da sua mãe pela primeira vez. E ali você deixou verdadeiramente que ela a segurasse. Sinta como foi se entregar ao colo do seu pai pela primeira vez. E ali você deixou verdadeiramente que ele a segurasse. Respire profundamente, confiando em seus pais. Abra agora o coração e sinta como foi escutar pela primeira vez os seus pais dizerem: ela é nossa filha. E com essas palavras, receba o seu primeiro lugar da vida, como um lugar seguro, possível e que te manteve viva e em movimento até aqui. É o começo da vida, gostando ou não da sua história. Vá respirando novamente com esse sentimento que você tá. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Sinta os pés firmes no chão. Vá abrindo seus olhos aos poucos. Se centra no teu corpo nesse momento e perceba a força possível para continuar a sua caminhada. Perceba que a chave para permanecer bem na vida é a concordância entre aquilo que existiu em sua história e aquilo que está no seu momento atual. Vão respirando, retornando, sentindo a força de olhar para o pai e para a mãe nesse lugar recém-nascido, totalmente dependente. E percebendo no olhar deles, eles reconhecendo vocês como filha. Ali não tinha ainda como você tomar nenhum lugar de ser pai da sua mãe, companheiro ou nada. Ali você era simplesmente a filha. Então, essa é uma boa imagem para você se conectar com o seu lugar no mundo. Depois, na partilha, a gente abre para alguém, quem quiser trazer alguma percepção. Vou continuar aqui. Abrir-se para o desenvolvimento pessoal é se entregar para a cura do próprio sistema familiar, reconhecendo que nele precisa evoluir por meio de nós. Eu trouxe para vocês, no livro passado, uma fala do Bert sobre o emaranhamento. O quanto a gente está a serviço. Isso faz parte de estar vivo, faz parte da nossa função aqui também, como descendentes, né? De esse processo de purificação do clã. Então, nós temos uma função com os nossos antepassados também, né? E quando a gente olha para isso, nesse lugar de força, nesse lugar com mais amor, né? E buscando, né? Seguir com a nossa vida, olhar para o futuro, se permitindo fazer esses movimentos, a gente percebe o quanto de força isso vai tendo, não só para nós, mas para todo o sistema. A vida chega até nós por meio da mãe, pois o ventre da mãe é a primeira moradia da filha. Ter uma relação saudável com a mãe garante que a filha tenha uma relação saudável com a vida e vice-versa. Assim como a filha que evita a mãe, evita a vida.
Então, essa frase é uma frase muito forte, né? Que Bert Hellinger até falava também. Ele dizia que, ó, Bert Hellinger diz que a maneira como a filha trata a mãe, a vida a trata. E uma outra forma dele falar essa frase é: a vida te trata como você trata a sua mãe. Então, é muito importante a gente se perguntar: como eu estou tratando a minha mãe? E daí olhar para isso verdadeiramente dentro de si, né? Sobre os lugares que eu evito a minha mãe e perceber na minha vida, nas outras relações, em tudo que eu quero transformar na minha vida, o quanto eu também reproduzo esse comportamento. Sem justificativas, nem para si, nem para o outro. É para você ser verdadeira com você mesmo. Você não precisa falar para ninguém. Mas faça essa pergunta para você, entende? Sobre como eu evito, né? O que eu evito em relação à minha mãe e como eu trato, né? Como é o meu trato com a minha mãe. Para quem tenha a mãe falecida já, entende? Olha dentro de si para essa relação. Às vezes, se a partida da minha mãe foi uma partida que ficou doendo muito e eu não consigo olhar para ela, porque isso me traz muita dor. Eu não consigo olhar para a morte dela, porque eu não consigo concordar com a morte dela ainda, porque foi muito cedo, ou porque foi numa doença muito difícil. E eu olho para isso com muita dor. Aonde na vida eu também olho as coisas com essa dor. Tem o Renato Bertatti fala uma coisa muito importante sobre as pessoas que já foram. O sentimento de paz com quem foi é o que mostra, principalmente com pai e mãe, é o que mostra o quanto a gente conseguiu tomar eles no nosso coração. Se eu não concordo com a forma como o destino levou eles, com, é, com a doença, com o tipo de morte, é, se eu não suporto sentir, eu não consigo nem entrar em contato com uma lembrança de força, porque eu sinto uma dor muito forte, uma saudade, que eu não consigo lidar com ela, porque saudade a gente vai sentir, é natural. O que que acontece? Nessa relação ainda não existe força. Você não conseguiu tomar. Por quê? Porque quando a gente toma, está no nosso coração. A pessoa só passou o corpo para outra dimensão, mas a energia está comigo. Então, é importante fazer essa pergunta: como eu trato a minha mãe, né? E se eu evito, como eu evito? E olhar para essas duas questões dentro da sua vida, em relação aos outros relacionamentos, a sua postura na vida. Bem provável que você vai encontrar respostas aí, tá? Bert Hellinger diz que a maneira como a filha trata a mãe, a vida trata. Essa afirmativa explica o que impede o êxito da vida de acontecer e ou permanecer. É muito óbvio, mas a gente tem muita dificuldade de ver. Tudo o que o Bert traz, como ele sempre falou, o essencial é simples. Ser simples não quer dizer ser desafiador. Não quer dizer ser algo que a gente tenha dificuldades em fazer. Existe uma simplicidade, porém existe muitos desafios na simplicidade. A relação com a sua mãe te leva para um bom lugar na vida? É uma pergunta que ela faz aqui no livro. Então, é uma outra pergunta que você pode marcar aí para você se fazer. A relação com a minha mãe me leva para um bom lugar na vida? Por quê? Não é simples receber da mãe, assim como não é simples receber da vida. No nascimento, recebemos a vida e, em seguida, todo o caminho de aprendizagem que a faz seguir adiante. Mas cada filha escolhe o seu caminho como mulher. A mãe é o modelo básico de servir a vida, porque geralmente é ela a nossa primeira referência do serviço à família, né? A mãe já serve a família sendo ponte, né? Sendo gestando, parindo, né? Ela já inicia o processo da família, vem muito nesse lugar da mãe. A filha em harmonia com a mãe adota um comportamento em que tem pouco a exigir
e muito a oferecer. Como mulher, sente-se cheia, inteira e transborda. Mas, ao contrário, a filha que guarda queixas e exigências da mãe não consegue receber dela, e sem perceber de mais ninguém. Nesse quadro, a vida está aberta com todas as possibilidades, mas a filha não reconhece o caminho. O caminho da filha até a mãe é longo e se reconciliar com a imagem dela no coração é reconhecer que ela também é filha, é imperfeita, cheia de limites, dúvidas, medos e inseguranças, assim como abrir mão de qualquer intenção com ela. Nossa, esse abrir mão de qualquer intenção com ela é muito forte. Pensa você. Você tem uma mãe que olha para a morte, que não se cuida, que é depressiva, que já não quer mais, está conectada com outro lugar. Como abrir mão e respeitar esse destino que ela mesma busca, sem você ficar ali tentando levar lá no médico, tentando tomar um remédio, tentando isso, tentando aquilo. Ah, Carla, quer dizer que eu não tenho que ajudar minha mãe? Claro que não, né, gente? Mas assim, tem que existir uma permissão e um pedido de ajuda. Eu não posso ficar eu falando para minha mãe, por exemplo, minha mãe é diabética, sabe que não pode comer doce. Eu não posso ficar ali o tempo inteiro. Mãe, você está comendo doce. Mãe, porque olha a tua diabetes. Mãe, porque olha isso. É um desrespeito muito profundo. É como eu dissesse assim, eu sei mais do que você. Eu sei mais da vida do que você. É não dar permissão para a pessoa ser e terminar a vida dela como ela quer. Precisa existir muita humildade dentro de nós para assumir esse lugar, sabe? Humildade, assim, para às vezes chegar e falar assim: mãe, eu respeito que você deve sentir muita vontade pelo doce. Se você precisar de alguma ajuda, eu tô aqui. Juntas a gente pode, de repente, ver na internet uma receita sem doce, para ficar mais fácil para você. Ou, de repente, você pode fazer um docinho sem açúcar e levar num dia para que ela experimente, para ver se ela gosta ou não. Sem intenção, sem, sem intenção, só oferecendo. Então, assim, é um lugar que precisa de muita humildade nós. Receber da mãe, principalmente de uma mãe que tem muitas dores, que tem muitas questões, que olha para a morte, que não consegue olhar para a vida, que não consegue dar o que você espera. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Em que lugares na minha vida, né? Eu ainda tenho intenção que a minha mãe faça tal coisa. Em que lugares da minha vida ainda eu espero da minha mãe. Ah, eu vou contar uma novidade que eu arrumei um emprego novo. Ela vira e fala para você: ah, não sei se vai dar certo, não. Então, em que lugares da minha vida eu preciso da validação, da aceitação dela? E daí a gente precisa ir descobrindo dentro de cada perfil de mãe, com as suas dores, com a sua humanidade, a como a gente lidar para não entrar nesses lugares, né? Tem as famosas mães narcisistas, né? A gente não fala sobre mãe narcisista dentro da constelação, porque é uma classificação que a gente fica projetando tudo, toda a responsabilidade de tudo que a gente passa na mãe, por causa de uma patologia dela. Então, dentro da constelação, a gente não existe esse termo. Já perguntaram várias vezes para a Sofia sobre isso. Quer dizer que não tem o desafio? Só que daí é meu desafio aprender a lidar com isso. É meu desafio. Tipo assim, se eu sei que eu não vou ter apoio ali, como eu vou me expor? Então, não é sobre o outro, é sobre mim. É sobre o que eu preciso desenvolver em mim, sabe? Então, são tudo reflexões para cada um fazer dentro da sua relação com a sua mãe. Isso é o mesmo que dizer, eu concordo com o seu destino, mãe. Quando eu abro mão da minha intenção com a mãe. Eu tô falando, eu concordo com o seu destino, mãe. Mas concordar com o destino da mãe é muito mais que desejar o bem dela.
Quem nunca teve medo de perder a mãe? Quem nunca adoeceu? Quem nunca fracassou? Quem nunca experimentou uma separação difícil? Isso significa que, no campo da escassez, falta a mãe presente no coração e que todo sucesso representa a mãe. Olha essa frase. No campo da escassez, falta a mãe presente no coração e que todo sucesso representa a mãe. Colocar em prática os ensinamentos de Bert Hellinger com relação à mãe é um processo de vida, pois quando ele disse em alguns seminários que receber a mãe é receber da vida, mãe e vida têm a mesma força. Isso é muito forte, gente, muito forte. Por isso que as três palavras que o Bert usava no campo, sim, por favor, obrigada, são essenciais. Porque são movimentos o quê? De toma minha vida, concordância plena com tudo como foi, aceitação plena com tudo como foi. Assim eu consigo ter força. Receber da mãe exige tomá-la no coração por completo. Mas quem nunca discordou da mãe? Quem nunca exigiu da mãe? Ou, em outras palavras, o que você ainda não consegue receber da vida? Anota essa pergunta aí, que é mais uma pergunta para você olhar nessas 2 semanas e se responder. O que você ainda não consegue receber da vida? É dinheiro? É relacionamento? É saúde? É amizades? Aonde ainda? Em qual lugar da sua vida? Aonde ainda tem uma escassez aí? É nesse lugar que você vai precisar aprofundar para tomar. No amor, somos todos iguais e esse é um bom caminho. Ao exercer, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício exatamente com essa pergunta, tá? A hora que eu fechar aqui, a gente vai finalizar o capítulo 1 e daí a gente vai para esse exercício que vai ajudar vocês. Ao exercer a maternidade, a mulher pratica aquilo que ela pôde tomar da própria mãe. Diversos acontecimentos podem levar ao movimento do amor interrompido em relação à mãe e gerar uma dor profunda no coração da filha. Nesse caso, a filha que não consegue ter a mãe viva dentro dela sente as consequências nas histórias difíceis. Trazido à luz, o amor da filha ferida procura por caminhos que trarão bons resultados, pois, na solução, o que toca o coração permanece. Não há dúvida que a influência materna, para o bem ou para o mal, é transformadora por outras influências na vida da filha. Com a mãe, começamos o caminho da vida, e na realidade dela, desde a gestação, concordamos com a nossa primeira realidade. Olha essa frase. Com a mãe, começamos o caminho da vida. E na realidade na realidade, não é na idealização. Desde a gestação, ou seja, quando a gente estava lá na barriguinha, concordamos com a nossa primeira realidade. Qual foi sua primeira realidade? A mãe teve uma gestação tranquila? A mãe podia ter você? A mãe tinha essas condições? A mãe tinha apoio do pai? A mãe tinha condições financeiras para ter uma gestação calma, tranquila, sem faltar nada. Percebem, gente, como a nossa primeira realidade, ela pode ser muito cruel, muito difícil? Porque a gente romantiza muito a maternidade e a gente não entra em contato com a força da realidade que ela tem. Então, às vezes, a realidade de alguns aqui foi o quê? Foi uma rejeição a gestação toda, porque a mãe não ia ter condição de ficar com aquela criança. Só que mesmo assim ela não teve coragem de tirar. E daí a segunda realidade foi a força que ela teve que tomar para poder dar a essa criança. Então é muito profundo quando a gente começa
a ampliar o nosso olhar sobre mãe, sobre realidade e sair do campo da idealização infantil. Isso significa que todas nós, filhas, nos entregamos para nossa mãe e então nascemos, apesar dessa realidade, né? Ou seja, em concordância com essa realidade a gente nasce. Senão a gente não conseguia nascer. Com certeza temos guardados os ecos de seus momentos bons e ruins que ainda nos movem. E confiantes a seguimos no maior som da vida, o sim de cada batida do seu coração. Olha que frase importante que ela coloca aqui. É a filha que ouve o primeiro, é a filha que ouve primeiro o som do coração da mãe, e só então permanece viva e segue a vida. Quando eu li isso, eu fiquei, me veio assim, né, uma imagem uterina, assim, sabe? Porque quando a gente, eu trabalho com renascimento também, a gente faz um trabalho de gestação, né, de renascer, né, reproduzir dentro da experiência somática, o parto, para a gente reviver esse sentimento, né, e até as meditações com a respiração do renascimento intrauterinas, né. E daí, olhando para isso, assim, eu fiquei refletindo que quando a gente é um fetinho ali, né, até o nosso coração desenvolver, né, as nossas células ali se desenvolvendo, como embrião ali e tudo mais, a gente já está em contato com o coração da mãe. Quando o nosso coração começa a bater, que ela ainda não sente o nosso coração batendo, já está conectado com o coração da mãe também. Então, a gente percebe o coração da mãe primeiro do que ela percebe o nosso. Por que que é tão difícil a gente acessar esse coração? Sendo que a gente foi a primeira a sentir ele. Eu fiquei refletindo sobre isso. Por que que a gente cria tanta coraça no nosso coração para deixar a mãe entrar se a gente foi, logo que a gente foi sendo células, a gente já entrou em contato com essa pulsação. Então, assim, o quanto a gente vai bloqueando esse acesso, né? E se a gente teve o poder de bloquear, tudo que a gente desenvolveu, a psicologia corporal fala isso, todas as coraças que a gente desenvolveu foram o quê? Alternativas, foram formas para a gente aprender a viver. Então, se a gente aprendeu isso, a gente pode fazer o quê? Aprender a flexibilizar elas. A gente tem esse poder. Usar quando necessário esse aprendizado de proteção, porém abaixar o muro quando ele não é necessário. Então a gente tem como fazer essa flexibilização. O próprio recém-nascido não é uma folha em branco, mas um ser com personalidade própria, habilidades, méritos e limitações que são somadas às influências que vão além da mãe, como as do pai, as dos outros membros familiares e da sociedade. Em minhas observações, vejo que uma mulher cresceu bem com a influência de uma mãe favorável, enquanto outra cresceu mal com a influência de uma mãe desfavorável. É interessante observar os gêmeos, pois receberam cuidados e orientações dos mesmos pais em condições semelhantes que cresceram diferentes um do outro, mas cresceram diferentes um do outro. Em geral, a criança leva a mãe que vive internamente nela para a sua relação com o pai, e leva o pai que vive internamente nela para a sua relação com a mãe, pois guarda a ânsia inconsciente de que os dois vivam sempre juntos. Afinal, ela é a representação do amor dos dois e é o que se faz seguir à frente. Por isso que é tão difícil para um filho os pais separados, porque nós somos a personificação da união dos dois. Não é possível prever como uma criança se desenvolverá como adulto ao receber um ou outro tipo de criação, o favorável ou o desfavorável, o funcional ou o disfuncional. Afinal, só analisamos os processos depois de terem acontecido. Mas a sabedoria diz que nascemos exatamente na família que deveríamos nascer. O olhar da sua mãe foi e será o amor dela para a sua vida inteira.
porém apenas na condição que ela conseguiu até aqui, não na condição que você deseja que seja. Então, existe amor sempre, porém nas condições que os pais conseguem. No movimento do sim e do não para ela mesma e para você. O que que isso significa? A mãe só vai conseguir dar sim a você que ela conseguiu dar a ela mesma, ou às vezes até a própria mãe dela. E o que ela não conseguir, ela vai dar nãos. Então, no movimento do sim e do não para ela mesma e para você. O olhar do seu pai foi e será o amor dele para a sua vida inteira, porém na condição que ele conseguiu até aqui, no movimento do sim e do não para ele mesmo e para você. Agora veja sua imagem como filha sob esses olhares repletos de sim e não dos seus pais para você. Abra o coração para o futuro e diga em voz alta: sim. E agora, tranquilamente, diga não. E lentamente sinta essas duas energias movendo todo o seu destino. A vida é um movimento que nos coloca no propósito, e o sim é uma energia que permite fluir no que existe, e o não é uma energia que permite fluir no que não existe. Às vezes vivemos a ilusão ou daquilo, às vezes vivemos de ilusão ou daquilo que não foi possível. Isso é muito importante. Olha o que ela fala. A vida é um movimento que nos coloca no propósito. E o sim é uma energia que permite fluir no que existe, ou seja, no que é real. E o não é uma energia que permite fluir no que não existe, no que é ideal. Então, é muito doido, porque quando a gente está idealizando os pais, a gente está aguardando, a gente está esperando, a gente está vivendo o fluxo do não. O não também tem um fluxo. Eu nunca tinha visto falar sobre isso. Eu achei interessantíssima a forma como ela colocou. Eu nunca tinha visto. O não, ele também tem um fluxo. Só que é um fluxo do quê? Da nossa mente, da nossa idealização. Então, ele não tem força para materializar, ele não tem força para existir. É muito interessante isso. Pai e mãe também são duas energias que movem o masculino e o feminino em nós, e ambos, no sim e no não, vivem igualmente em equilíbrio em nossos corações. A eles dizemos: obrigada pela vida que vem de vocês. Afinal, ser discípulo da realidade exige disponibilidade para encarar a dor, algo que custa muito a todos nós, diz Garriga. Então, assim, essa frase do Garriga, né? Ser discípulo da realidade exige disponibilidade para encarar a dor, algo que custa muito a todos nós. Por isso que a gente fala, suporta a dor, suporta o processo, suporta a angústia, porque é ali que está o seu movimento para você mudar de rumo. Ali está o seu movimento para você ir para o novo, ali está o seu movimento para você acessar outras coisas que você quer. Alegrar-se com a vida é assumir-se com ela. Assim, toda a realidade é a certa para nós. E, independente dos desafios, alegrar-se com ela é o mesmo que encontrar a própria realização. Nós, filhas, somos as nossas mães seguindo o caminho da vida. Mesmo que esse caminho seja um desafio para o coração, não desista de ter uma mãe, pois é possível aprender a olhar para ela com amor. Gente, olha a coisa mais linda. Não desista de ter uma mãe, pois é possível aprender a olhar para ela com amor. Nossa, isso traz assim até um embargamento, assim, uma dificuldade de engolir, né? Porque vê assim como a gente não consegue estar num lugar de humildade. Então não desista da sua mãe. É possível aprender a olhar para ela com amor. A mãe é a origem de tudo que se desenvolveu em nós. Por isso, negá-la é o mesmo que negar-se. É o mesmo que negarmos a nós mesmas e desperdiçarmos a nossa própria força. Tempos atrás, escrevi que
Com a força da mãe, a filha recebe o suficiente da vida. E com a força do pai, a filha faz o suficiente com a vida. Olha que forte, né? Com a força da mãe, a filha recebe o suficiente da vida. E com a força do pai, a filha faz o suficiente com a vida. Portanto, é possível tomar o que chegou e faltou dos nossos pais, como sendo a força original do nosso caminho de mulher. Ser uma mãe suficiente é saber também ser uma mãe insuficiente, de onde tudo começou. Da mãe, uma mulher humana, comum e imperfeita. Somente assim, mãe e filha seguem agradecidas. Então, é tudo uma questão de lugar: o lugar da mãe e o lugar da filha. Há abraços que são lares. Existem abraços que são lares, pois nos fazem lembrar os primeiros colos que recebemos de nossas mães e pais. E em cada abraço foi possível unir dois corações e movimentar o amor que avança na conexão que fizemos com eles. No colo eu pertenço, tome e sigo adiante. Ao receber o primeiro colo da mãe, o amor se expande e a filha consegue tomar com segurança a força necessária para a nutrição do seu corpo e da sua alma. Nesse abraço, a filha se conecta com o sim para ser. Ser, gente, que a gente tem buscado tanto. E descansa ao se entregar com o que chegou da mãe. Então, nesse abraço, a filha, ao receber o primeiro colo da mãe, o amor se expande e a filha consegue tomar com segurança a força necessária para a nutrição do seu corpo e da sua alma. Nesse abraço, a filha se conecta com o sim para ser e descansa ao se entregar com o que chegou da mãe. Ao receber o primeiro colo do pai, o amor se expande e a filha consegue tomar com confiança a coragem necessária para o crescimento da sua vida. Nesse abraço, a filha se conecta com o sim para fazer e toma ação ao se sentir protegida com o que chegou do pai. Então, com a mãe nós somos e com o pai nós fazemos. Tomar pai e mãe igualmente no coração é confiar nos colos recebidos na infância e permitir que diversas sensações boas sejam curas para dissolver os males do passado. É importante se entregar aos abraços sinceros e senti-los como a força do amor que permanece e ao mesmo tempo se expande, se ilumina e se multiplica, pois só assim saberemos se foi possível tomar a força da nossa origem. Há momentos na vida em que apenas um bom abraço consegue resolver nossos problemas, nos dar paz de espírito e nos fazer encontrar o que mais precisávamos. Ele pode abrandar dores profundas e cuidar de um coração que precisa de amor. Nos momentos mais difíceis da vida, consegui chorar nos braços de pessoas a quem confio toda a minha história. E só naqueles abraços sinceros encontrei a energia necessária para seguir novamente a força do colo da minha mãe. Olha que interessante quando ela fala: consegui chorar nos braços de pessoas a quem confio toda a minha história. Então, mesmo que eu não tenha a mãe, né? Se eu tenho ela no meu coração, se eu confio nela, eu vou desenvolver relações também onde eu vou ter confiança, onde eu vou poder ter esse colo de outras pessoas e assim me conectar com o colo da minha mãe também, né? É muito profundo isso. A gente termina aqui o capítulo 1, tá? Eu vou seguir aqui, que eu vou para um exercício com o pessoal que está no Zoom. Gratidão a todo mundo que passou aqui no Insta. Daí aqui, gente, antes de fazer o exercício, não vai ser um exercício demorado, é um exercício para a gente se conectar com esse sim e não, que é o que ela trabalhou nesse primeiro capítulo. Como ela falou na introdução, os capítulos 1 a 3 vão ser, aqui, ó, ela fala aqui, ó, na introdução. Ó, nos capítulos 1 a 3, vamos visitar internamente aspectos que nos rodeiam
como a necessidade de sobrevivência que decorre de sermos aceitas por nossa mãe, passando pelo desafio de se manter no lugar de filha, sem tomar para si as dores maternas. Hoje a gente estudou o primeiro capítulo. No próximo encontro, eu quero ver se a gente consegue estudar o capítulo 2 e 3, para a gente fechar esse ano, esse lugar nosso dessa necessidade de aceitação materna, sabe? Para a gente se conectar com essa força do sim, com essa força do nosso lugar. Então, daí, esse encontro vai ser no dia 3 de dezembro, tá? Depois disso, eu vou para Santo Antônio da Platina, em For de Santo Antônio, eu vou fazer um workshop presencial em Santo Antônio no dia 6. Depois eu vou para Minas, que eu vou fazer uma vivência lá. Na verdade, eu não vou fazer uma vivência, eu vou experienciar. Eu estou indo para aprendizado, vou ficar uma semana. E daí depois já é Natal, né? E depois daí vem Ano Novo também. E seria para retornar dia 7, mas eu vou estar na praia no dia 7, então eu vou retornar no meio de janeiro. Então, o que que a gente vai fazer? O próximo encontro, nós vamos fechar isso. E daí, eu quero deixar para cada uma de vocês esse período que a gente vai ficar, mais ou menos um mês e meio, né? São 2 encontros que a gente não vai ter, que é a quinzenal nosso encontro. Eu vou deixar, assim, exercícios para vocês trabalhar nessa percepção em vocês, em relação à mãe. Vai ser um momento muito forte, porque vai vir Natal, festas de Ano Novo. Então, são lugares muito importantes para a gente exercitar a nossa postura de filha. Então, assim, eu quero que vocês usem tudo isso que a gente veio aprendendo aqui no Lendo com o Coração. Primeiro com o livro do Juan Garriga, Onde Estão Nossas Moedas, que também falou do lugar de filho. E agora com esse da conexão com a mãe, entende? Para que vocês consigam aplicar o máximo possível essa postura na vida real e perceber já mudanças e benefícios nisso, tá? Quem não tem mãe, entende? Quem a mãe já faleceu, tudo também pode aplicar isso. Em que forma? Pode aplicar na forma de tomar a vida, de fazer isso ser um Natal diferente, de fazer ser próspero, abundante dentro de si, sem ter falta, sem ter aquele movimento de, nossa, você não tá aqui, ou nossa, eu não tenho, entendeu? Num outro lugar. Então, eu ainda não sei o que eu vou fazer, mas assim, isso me veio forte, como vai ter essa pausa, e eu vou elaborar algo para vocês trabalharem nisso, nessa pausa que a gente vai fazer. Porque o que que é o objetivo do Lendo com o Coração? É a gente trazer o que a gente expande a nível de consciência, em mente, para o coração. E quando a gente traz para o coração, o que que acontece? A gente toma isso, a gente consegue trazer para a vida, a gente consegue trazer para as nossas atitudes, a gente consegue trazer isso de forma mais amorosa, entende? Então, assim, se a gente levar um ano para ler um livro, entende? Porém, a gente for exercitando e colocando o que a gente está lendo em ação, isso valeu muito mais do que a gente ler 10 livros no ano e ter ficado só na mente sem internalizar. Constelação familiar é vida, é colocar a serviço tudo o que a gente vê e o que a gente aprende. E isso muda a nossa vida. Então, se for através de um livro que vocês conseguirem fazer isso, maravilhoso. Então, cada livro que a gente for ler aqui, né, que a gente for ler, que a gente for fazer, que a gente for se abrindo, a gente vai estar buscando isso, a gente vai estar buscando o quê? Se conectar cada vez mais com a vida, porque vocês viram aqui o que que ela colocou. A relação com a mãe significa a relação com a vida. Então, é essa força que a gente está buscando dentro de nós, tá? E o sim à nossa mãe é mergulhar no fluxo da vida. O não é o quê? É ficar no fluxo da idealização. Que tem muita gente aqui que já está em contato com o olhar sistêmico há muito tempo e está nessa busca cada vez mais crescente do fluxo da vida, porque é um processo, né? Então, o nosso processo é o quê? Ir entrando em contato com a realidade que tem força. E entrar em contato com a realidade exige renúncia. Renúncia a quê? Em primeiro lugar, a tudo que eu idealizo.
ao meu olhar infantil, ao meu olhar que busca ainda lá da criança. Tá bom, gente? Então, assim, vamos olhar para a vida como mulheres, não como meninas. Então, se às vezes entrar em contato com a minha realidade é algo muito desafiador, difícil, eu entro em alguns momentos em contato com ela, sento e choro, que é o que me resta às vezes, chorar para esvaziar, para que eu abra um espaço para algo novo acontecer. Mas um choro que seja um choro de tipo assim, eu me rendo aqui, chega, chega. Estou me rendendo a isso como foi. E a partir daqui eu abro um espaço para coisas novas chegarem, tá bom? Então, é, a pergunta que ela fez aqui, eu falei para a gente ficar com ela aqui, que está na página 26. O que você ainda não consegue receber da vida? Então, a gente vai fazer assim. Vocês vão pegar dois objetos que estão aí na frente de vocês, que vocês sentirem nesse momento. Que vocês sentirem. Vai segurar um com a mão direita, por exemplo, outro com a mão esquerda. Então, por exemplo, eu peguei esses dois aqui, uma caneta e uma xícara. Ou duas canetas, o que vocês sentirem. Vocês vão se conectar com dois objetos e vocês vão pegar esses objetos. Todo mundo pegou? Vocês vão pensar agora num tema de vocês que ainda assim é uma trava na vida de vocês. Vocês não conseguiram ainda receber da vida. Então vamos supor, se alguém quer ter um relacionamento saudável e ainda não está num relacionamento, ou está dentro de um relacionamento, mas esse relacionamento está muito insalubre, tem muitas dificuldades, pode pensar nesse tema. Eu quero receber um relacionamento de parceria, um relacionamento saudável na minha vida, um relacionamento que me leva para o mais, um relacionamento que eu posso confiar, que a gente tenha troca equilibrada. Se para algumas pessoas é o dinheiro que ainda não consegue chegar na vida, não consegue se sentir abundante, vive num nível de sobrevivência, não tem dinheiro para pagar as próprias contas, deve para as pessoas. Dentro desse lugar, você pensa nesse lugar que você ainda não consegue receber da vida o dinheiro. Se a saúde vive doente ou tá com alguma doença assim muito grave que está em tratamento, se conecta com essa doença. Então, cada um de vocês vai se conectando com esse lugar, com esse lugar que sente que falta ainda, com esse lugar que sente que ainda você tem mais para receber, mas você não consegue, que ainda não está tendo uma permissão de chegar. Exatamente essa pergunta. O que eu ainda não consigo receber da vida? Então, nesse lugar que eu percebo, aqui eu ainda não consigo receber da vida. Então, eu vou pedir para você, segurando esses dois objetos que você pegou, com a mão direita e com a mão esquerda, vocês fechem os olhos, vão respirando, soltando o ar pela boca primeiro, inspirando profundamente. E vão se conectando ainda com esse assunto que você não está conseguindo receber da vida ainda. Vá sentindo como fica o seu corpo quando você se conecta com esse assunto. É leve, é pesado. E,
E nas suas mãos estão duas forças que regem a nossa vida. Eu vou pedir para você, com esses objetos, na mão direita tem um significado e na esquerda tem outro. E eu vou pedir para você, segurando esses objetos, você perceba qual mão está pesando mais. Com qual mão você se conecta dentro desse assunto ainda? Com a mão direita ou com a mão esquerda? Vá respirando nesse assunto que você ainda não consegue receber na sua vida. E vá percebendo qual a força que está conectada com esse assunto. Se é a direita ou se é a esquerda. Vá percebendo aonde que pesa mais. E depois que você trouxer essa percepção para o seu corpo, eu vou pedir para você soltar o ar, a boca. Inspirar profundamente, numa força muito grande, trazendo o máximo de ar que você consegue para os seus pulmões. Segurar um pouquinho e dizer com toda a sua força, sim. Eu digo sim para isso. E eu digo sim para minha mamãe. Sim, mamãe. Diz com toda a sua força, sua coragem dentro de você. É você com você nesse momento, com a sua mãe dentro de você. Deixa isso vir. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Deixa o sim entrar dentro de você. Sim, mamãe. Sim, mamãe. Em reverência, abaixando sua cabeça, você diz para ela, por favor, mamãe. Por favor, mamãe. Por favor, mamãe. Por favor, mamãe. Obrigada, mãe. Muito obrigada, mãe. Muito obrigada, mamãe. Muito obrigada, mamãe. Muito obrigada, mamãe. Você olha para ela, traz a imagem dela na sua frente e você fala para ela assim: sim, mamãe. Sim, mamãe, eu tomo tudo. Por favor, mamãe, me tome como a sua filha. Eu sou a sua filhinha. Eu sou a pequena, mãe, você é a grande. Eu vejo você como você é, mãe, com toda a sua humanidade. Assim eu também posso ser humana, mãe.
assim eu também posso errar. Muito obrigada, mãe, pela vida. Isso é muito suficiente. Mas isso é tão suficiente, mãe, que eu posso fazer tantas coisas com isso. Você me deu o essencial, mãe. Vá respirando, vá sentindo no seu corpo. Se o seu corpo vai ficando leve, se pesa, se algum lugar pesa. Você pode falar para ela: agora eu estou pronta para o sim. E daí esse assunto que você colocou a intenção, você fala um sim para ele também. E daí você vai perceber, vai colocar atenção no seu corpo, nas suas mãos, se existe alguma mudança. E a mão que, onde você sente mais força, por a direita, ela representa o sim. Se for a esquerda, ela representa o não. E se mesmo com todos os movimentos, é a mão esquerda que ainda está conectada para você, pega o objeto do sim, leva até o seu coração. E se a tua que foi o sim, você também faz. E fica conectada ali com esse sim um pouco, respirando. Deixa o objeto que você está segurando não na mesa. Traz a mão que representou o não em cima do sim. Num lugar também de acolhimento do que ainda é possível para você. Nem sempre é uma mudança automática, mágica. Mas quando você traz o não junto com o sim ali, você vai fazendo com que o não entre e comece a entrar em contato com a realidade. Para ele poder se tornar um sim. Você dá um caminho para ele. Inspira profundamente, solta o ar numa sensação de alívio. Fica conectada ali com esse sim, pedindo a permissão para ele entrar no seu coração. E você pode ir repetindo para você mesmo: sim, 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 eu quero, sim, eu posso, sim, eu consigo. De onde eu vim, uma parte de mim não cabia, se sentia só. Da janela o mundo lá fora parece tão maior.
De onde eu vim, eu carrego meu jeito de olhar a vida. Onde eu tô, essa parte de mim se expandiu, o cordão caiu. Fiz meu próprio casulo e saí pra poder voar. Onde eu tô, aprendi a coragem pra me inventar. Pra onde eu vou, eu confio na força invisível que vai me guiar. O meu peito aberto e cansado só procura paz. Pra onde eu vou, uma parte de mim deixo ficar pra trás. Porque quando a vida me chama, eu vou, atendo ao chamado e vou ser melhor do que eu sou, não vai vir de me acomodar. Então, se eu tenho que mudar, eu vou. Aos poucos, vocês podem ir retornando. Eu vou encerrar a gravação aqui.